O reino dos céus pode significar a igreja, pode significar a doutrina da igreja, pode significar o fundador da igreja e pode significar aqueles que compõem a igreja, que somos nós. Se vocês olharem lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, vocês vão ver todas as parábolas que Nosso Senhor conta lá naquele capítulo. E a última parte lá desse capítulo 13 de São Mateus diz que o reino dos céus se compara a um pai de família que vai encontrar no seu tesouro coisas novas e velhas. Todos os domingos nós estamos aqui, se repete a mesma cerimônia na liturgia tradicional. Todos os anos os evangelhos se repetem, mas a igreja, na sua riqueza, ela dispõe para nós um tesouro e nós sempre encontraremos uma novidade. Deus sempre quer fazer uma surpresa, Ele sempre quer bater à nossa porta para fazer que a nossa alma descubra uma nova verdade, uma nova luz, um novo elan para a vida espiritual, para seguirmos adiante e não desanimarmos, porque pela graça de Deus nós somos católicos, não é? Não por merecimento nosso, mas uma vez que nós somos católicos, precisamos confiar que a igreja é indefectível. E o reino dos céus é comparado à igreja enquanto ela começou como uma sementinha de mostarda, pequenina, pois Nosso Senhor escolheu apenas 12 apóstolos, 72 discípulos. Quando Ele subiu para o céu, uns dizem que haviam 120 pessoas ali no Monte das Oliveiras, outro diz que havia 500, né? Mas de qualquer maneira é muito pouco para tantos milagres que Nosso Senhor fez, para tantas pregações que Ele realizou. A igreja começou pequenina, mas eis que a igreja se desenvolveu, cresceu, tornou-se uma árvore, e muitas aves vieram se abrigar nela. Pois na igreja nós temos a coragem dos apóstolos que foram pregar o Evangelho, temos a fortaleza dos mártires que derramaram sangue por amor a Jesus, a firmeza das virgens que preferiram morrer antes de que ofender a Nosso Senhor. Nós tivemos a generosidade na história da igreja de tantos e tantos que deixaram seu pai, sua mãe, sua casa, sua terra para seguir a Deus na vida religiosa, lá nos mosteiros, nos eremitérios. E nós tivemos depois as grandes ordens religiosas, não é? As grandes ordens religiosas como os beneditinos, mais tarde os dominicanos, os carmelitas, os franciscanos. Veja como que a igreja vai crescendo e tantas aves vêm se abrigar em seus ramos. E se passarmos pelo Concílio de Trento, as ordens religiosas que foram fundadas para combater o crescimento do protestantismo, como os jesuítas, os teatinos, e depois, mais tarde, as congregações religiosas que trabalharam a evangelização através da educação, do ensino, como os salesianos, os maristas, até chegar nos dias atuais em que a igreja ainda conta com uma multidão inumerável, né, de fiéis que se afiliam nas associações religiosas, nos institutos de vida consagrada, de jovens, né, que fazem parte também de grupos e que querem, portanto, servir a Deus e pertencer à igreja. Porque por mais que esta árvore seja sacudida pelos ventos que o demônio sopra com seu hálito fétido, embora a igreja seja sacudida, ela sempre permanecerá firme, pois essa árvore é indestrutível. E nós podemos ter a certeza de que junto da igreja nós não vamos errar. Porque a igreja, ela tem uma doutrina também que é infalível,
que nos conduz à verdade. Nós podemos confiar sim também na história da igreja, enquanto nela se produziu tantos e tantos santos doutores, teólogos, escritores espirituais que nos deixaram um acervo, né, de livros e de aprofundamentos teológicos, que nós podemos sim beber desta fonte, desta doutrina, do magistério da igreja, que é, portanto, uma fonte cristalina, que não pode jamais se sujar pelo erro ou pela mentira. E vamos então nos abrigar à sombra desta árvore e beber, né, desta doutrina espiritual infalível. Estejamos seguros, tranquilos. São Jerônimo fala que de fato a doutrina de Nosso Senhor, quando ela foi anunciada, aparentemente também não era algo atraente, como uma sementinha de mostarda pequenina, porque os apóstolos anunciavam um Deus crucificado e morto. Mas obviamente nós entendemos que também os apóstolos anunciavam que Jesus ressuscitou. E aí São Jerônimo diz que nós devemos ser estas árvores que vão voando para pousar nos ramos desta árvore que é a igreja. E ele fala que a gente deve ter sede da verdade e buscar o conhecimento da verdade, o conhecimento do catecismo. E claro, quando a gente voa, a gente deixa para trás a terra, as coisas pecaminosas, a mentira. Pois se o mundo jaz no maligno, não é? É porque o maligno é o pai da mentira, e o mundo jaz na mentira, e tem tantas pessoas no erro, tantas pessoas nas trevas, que por aí a gente vê tantos que se enlouquecem para participar de um show de um artista, capaz até de morrer, com sede. E nós aqui, meus amados irmãos, podemos dessedentar a nossa alma com a fonte cristalina da verdade, e é uma grande ingratidão nossa se nós buscarmos o caminho no erro, na mentira, nos erros que nós cometemos às vezes repetidamente. Não deixe de ser uma fraqueza, mas também não deixe de ser uma cegueira, porque está faltando a luz da verdade, está faltando nos apaixonarmos pela verdade, pela igreja, pela doutrina da igreja. Está faltando a gente voar um pouco mais alto, não é? E cabe aqui, eu queria falar para vocês, eu creio que é um pecado meu, mas que todos nós incorremos infelizmente nos dias de hoje, é porque são tantas informações, tantas novidades, que por aí nós nos distraímos com as últimas polêmicas, e no entanto nós perdemos um tempo precioso, em vez de nós bebermos da fonte da verdade, da doutrina, do magistério da igreja, ficamos meio que curiosos, querendo saber qual foi o último erro que algum padre tenha cometido, ou algum bispo, e por aí a gente fica como que sedento de saber qual foi o último deslize de uma autoridade eclesiástica, quando na verdade a gente poderia estar focado na nossa vida espiritual, na leitura da vida dos santos, do Evangelho, da imitação de Cristo, ou do magistério perene da igreja nas suas encíclicas e documentos. Ora, meus amados irmãos, é um erro que também eu cometo, porque a gente acaba se distraindo e a gente acaba perdendo tempo. Só que na verdade a gente deve ter a certeza de que a doutrina da igreja, ela é infalível, porque o seu fundador é o caminho, a verdade e a vida. E nosso Senhor, como fundador da igreja, ele não pode errar, ele é Deus. E ele garantiu à sua igreja também a indefectibilidade. Ele rezou para que Pedro não desfalecesse na fé. Ele garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E nosso Senhor também pode ser comparado, né, a um grãozinho de mostarda, enquanto ele caiu lá morto no sepulcro, né? Tornou-se um cadáver. Mas a gente sabe da força do ressuscitado, que ressuscitando glorioso ao terceiro dia, é como se fosse uma semente que, colocada na terra, multiplicou-se, pois nós temos tantos e tantos outros cristãos que vivem a vida plena do ressuscitado.
E nós somos chamados para isso, para vivermos unidos em Cristo, unidos a Cristo, unidos sempre a nosso Senhor, vivendo a vida plena do ressuscitado. E é nesse sentido que muitas vezes nós, quando somos atraídos pela última polêmica, atraídos pela curiosidade, né? A gente poderia muito mais gastar o nosso tempo unindo-nos mais profundamente a Jesus Cristo, vivendo uma intimidade com Ele através da vida de oração. É aí, meus amados irmãos, que vai acontecer o grande prodígio, que uma vez que o grãozinho de mostarda caindo na nossa alma, como aquela graça que nós recebemos no dia do nosso batismo, pela força do ressuscitado, nós podemos fazer esta semente crescer, se desenvolver, frutificar. É aí que vem a necessidade que nós temos da união com Cristo, da vida de oração, da prática, né, das virtudes diariamente, pois são as virtudes que vão nos configurar com Cristo, que vão nos tornar semelhantes a Ele. E sim, nós cremos firmemente, meus amados irmãos, que esta semente tem uma força que é a força do próprio Deus, é a força da graça de Deus, é a força de Jesus ressuscitado, que nos transforma. E nós podemos constatar esta força todas as vezes que nos deparamos com almas santas, generosas, dedicadas, que constantemente estão renunciando a si mesmas. E claro, são católicos autênticos, verdadeiros, porque não só pertencem à igreja, mas são pessoas que obedecem e aceitam plenamente a doutrina verdadeira da igreja e vivem segundo esta doutrina, permitindo que Cristo ressuscitado seja a luz do seu caminho. E desta forma este cristão é uma árvore também, que cresce e se desenvolve e pode fazer com que a sua influência positiva traga muitas outras aves para a Igreja Católica. Vou terminar aqui, meus amados irmãos, contando 2 exemplos de um santo que celebramos agora no dia 10 de novembro. Era um santo da ordem dos teatinos, lá do século XVI, Santo André Avelino, que morreu muito bem, morreu fazendo o sinal da cruz, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amém, introibo ad altare Dei, caiu morto. Ele de fato, né, subiu o altar de Deus. Ele fez uma resolução na sua vida. Ele dizia que para ele poder crescer, claro, contando com a graça de Deus, tornar-se uma árvore, eram 3 coisas. A primeira, que ele sempre renunciasse à própria vontade, né? Ao amor próprio, aos caprichos da carne, às tendências pecaminosas das concupiscências, sempre negando a si mesmo. A segunda resolução é que ele queria sempre atender aos apelos, aos convites da graça, para sempre progredir e tornar-se cada vez melhor, colaborando com a graça de Deus, porque é possível, porque nós não podemos nos contentar com o que fizemos bem essa semana, temos que melhorar agora na próxima, né? E a terceira resolução seria aproveitar o tempo precioso, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Ele morreu bem, aproveitou o seu tempo, morreu paramentado, celebrando missa, né? Eu lembro que lá no seminário tem ainda, né, um relógio. A gente passava pelo corredor e a gente sempre olhava a frase escrita lá, aquele relógio de parede, de madeira, bonito. A frase latina, omnes transeunt, ultima instat. Traduzindo, as horas estão passando, todas as horas passam, né? A última está chegando. Então nosso Senhor quer que a gente aproveite bem
a graça, o dia de hoje, para sermos também como o grãozinho de mostarda, né? Porque pela nossa debilidade humana, o que nós somos? Nada. Mas pela graça de Deus, podemos dizer com São Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E São João Damasceno, visitando uma vez um mosteiro, ele encontrou-se com um eremita que vivia afastado lá no meio do mato, que aparentava lá seus quase 90 anos, cabelo branco, calvo, ali com suas rugas. São João Damasceno perguntou para aquele monge: quantos anos o senhor tem? 35. São João Damasceno riu, né? 35 anos. Mas ele falou a verdade, porque há 35 anos atrás ele havia se convertido. E ele contava na sua vida apenas os 35 últimos anos que ele viveu bem. E a gente tem que fazer o exame de consciência e olhar para si mesmo e perguntar: quando que eu comecei a viver plenamente com Cristo, aproveitando o tempo, sendo um bom cristão? A partir de quando eu posso e devo contar os meus dias? Vamos pedir a graça então ao nosso Senhor da fidelidade, da perseverança, e estejamos na sombra da igreja, lá nos seus ramos também, para um dia estarmos no céu como igreja triunfante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.